Boa tarde, meus amigos e amados de Yeshua. Hoje é dia 27 de setembro de 2021 e é 21 de Tisrei, o cabeça do mês do ano judaico. Nós vamos falar muitas coisas hoje, temos revelação de Deus para compartilhar. Então eu vou colocar aqui uma música da Levita de Deus, Elihana, e deixo ela cantando aqui enquanto a gente vai compartilhando as revelações e orações e profecias que Deus assista lá no canal dela no YouTube, Elihana Elia, em português, em inglês, hebraico, espanhol e eu acho que daqui a pouco em italiano. Mamma mia, capítulo. Sua graça é a fonte. Queridos, para nós homens é muito difícil a gente guardar data, né? Mas ai daquele homem que é casado ou que tem uma companheira que não lembra do primeiro encontro, do primeiro beijo, do aniversário dela, do aniversário da mãe dela e por aí vai. Hoje, dia 27 de setembro de 2021, nós completamos 1001 dias sem corrupção no governo Bolsonaro. Glórias a Deus. E também, hoje, nós completamos um ciclo de 7 dias de humilhação, de se desvincular de todo peso, de se apresentar vulnerável na presença de Deus, que nem os judeus, né? Nesses 7 dias, eles celebraram a festa, né, dos tabernáculos, mas para nós é a festa das cabanas, quando eles viviam em tendas, em cabanas no deserto, onde a nuvem de Deus durante o dia refrescava eles e os guiava, e à noite os aquecia, porque o deserto é frio, né, chega a 0 grau à noite, e iluminava para eles continuarem andando também. Então a presença de Deus. Então esses 7 dias, hoje é o último dia, o 7º dia, sendo que começou no dia 15 da semana passada, na terça-feira. Gente, tem muita ligação as datas com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E há uma diferença muito grande. Você que é brasileiro, você que está me ouvindo, eu quero te confortar, te encorajar e até te exortar a crer que chegou a nossa hora. O Brasil virá a ser uma superpotência. Tem tudo para ser uma superpotência. Tem Deus, tem minério, tem energia renovável, tem alimento e tem conhecimento. Está adquirindo conhecimento. Está pouquinho, mas está aumentando, está melhorando. Vamos chegar lá. Né? O povo que conhece a Deus se torna forte e ativo, né? Realiza. Então, queridos, vamos fazer uma oração aqui agora, porque eu queria dar a vocês um testemunho de vida que vai ajudá-lo a trocar de carro para um carro mais novo, ou um novo, a conseguir a sua casa, se você ainda não tem, a sua fazenda. São princípios que eu aprendi há cerca de 40 anos com a minha nova caminhada com Deus, e tem funcionado. Tenho não só sido um servo de Deus que abençoa um canal de Deus, mas também sendo abençoado para poder abençoar mais ainda. Então eu quero compartilhar o meu testemunho para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora que vai assistir agora ou mais tarde esse testemunho para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, eu te glorifico, Senhor. E eu te dou toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor já me deu. Tudo é teu, tudo vem de ti, e toda bênção, o Senhor é a fonte de toda bênção, e eu te glorifico por estar me usando para levar a tua palavra até os confins da terra e ao conhecimento de muitos, para que muitos possam cada dia aprender mais do Senhor, e aqueles que não são ainda seus filhos possam se tornar filhos, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e se arrependendo dos seus pecados e se entregando totalmente a Ti e vir a ser um irmão em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Aleluia, amém. Então, meus queridos, em 1981
no dia 7 de fevereiro, era um sábado, eu estava concluindo 6 dias de um curso chamado Conflitos da Vida, que eu fui convidado por um amigo juntamente com a minha namorada, praticamente noiva. E como eu estava com muitos conflitos e eu queria, né, me acertar com Deus, porque desde 6 anos de idade eu ouvi a voz de Deus. Eu tive um acidente poucos meses antes de moto e eu ouvi a voz do anjo: ou você dá toda a sua vida para mim ou você vai morrer. Então eu queria saber como dar minha vida, porque na religião que eu estava, o sacerdote lá falou que eu tinha que ser igual ele, sacerdote, não podia casar e viver num convento, e 9 anos de estudo lá em Roma e tudo mais. Eu falei, não, eu quero viver uma vida justa, honesta, íntegra aqui, mas que agrade a Deus, em relacionamento com Deus. Ele falou, não tem outro jeito não, você tem que ser um sacerdote da minha religião, a única forma. Eu falei, então isso eu não quero. Eu me rebelei aos 14 anos e até os 20 anos eu estava, cheio de conflitos. Mas aí eu estava trabalhando num cartório, tinha meu carro 0 km que eu comprei à vista, com meu dinheiro. Tinha algumas propriedades, alguns imóveis que eu herdei quando nasci, porque eles queriam que eu fosse o sacerdote da família, muito religiosa, minha família. Mas mamãe não, mamãe seguia a Bíblia e ela me ensinou a falar com Deus 3 vezes ao dia e de joelho e a ouvir a voz do Espírito Santo. E sempre me alertou sobre a existência dos anjos. E eu sempre tive esses encontros angelicais e revelações do Espírito Santo e ouvindo a voz, aquele sussurro suave de Deus me guiando, me orientando, e milagres, muitos milagres, mas muitos mesmo, nesses 15 países que a gente já serviu ao Senhor aí, fazendo trabalhos e projetos sociais. Para me encurtar, eu quero dar um testemunho para você, porque é dando que se recebe. Eu não estou pedindo dinheiro para você não, pelo amor de Deus. Sou o único pregador da palavra que não cobra oferta para pregar. Pode me convidar que eu não vou cobrar. Eu não falo de dinheiro para receber, para ganhar, e deixo à vontade. Se Deus quer usar alguém para me abençoar, eu recebo como oferta de amor para abençoar aquela pessoa, para que Deus possa multiplicar ela, porque eu creio que eu sou uma boa terra para semear, como você também está me ouvindo. Então, aquele que semeia, colhe. Então, é invertida a coisa. Você precisa semear para poder, então, colher. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos é o meu testemunho, porque aqui em Apocalipse, em Revelação, eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Está em Apocalipse, livro de Revelação, Fala assim, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Eles, porém, o venceram, o diabo, por causa do sangue do Cordeiro, o mérito é todo do Cordeiro, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, ou seja, eu quero dar o meu testemunho aqui para você, para te encorajar, exortar, e a te abençoar. Então, é o seguinte, Deus, Ele tem preparado para nós, já mesmo antes da gente nascer, obras para a gente realizar, coisas, projetos. O último projeto que a gente realizou aqui em Belo Horizonte, para a glória de Deus, eu fui o presidente fundador por 7 anos, chama Programa Criança Feliz, Ministério Programa Criança Feliz. Com a graça de Deus e para a glória de Deus, com uma equipe de 56 funcionários que eu recrutei, treinei e liderei por 7 anos, nós retiramos das ruas de Belo Horizonte crianças carentes, crianças que viviam nas ruas, que estavam todo tipo de sofrimento, tinham passado por todo tipo de problemas, você pode imaginar, de estupro, usando drogas, passando fome, feridos e tudo mais, espancamento. 6.500 crianças em 7 anos, para a glória de Deus, no programa Criança Feliz. Depois, eu estava muito cansado, os meninos de rua acabaram aqui em Belo Horizonte, nós fizemos trabalhos de prevenção, nós trabalhávamos com a família deles também, enquanto estávamos atendendo eles na casa aberta, nos albergues, ou nas outras casas, ou na fazenda onde eu morava com os piores, vamos falar assim.
Meu filho, que hoje é médico lá na Inglaterra, ele cresceu nos braços de uma criança que foi estrupada, que tinha matado 3 com 11 anos de idade, que estava toda cheia de feridas porque alguém jogou álcool nele, as gangues competindo com gangues nas ruas e tacaram fogo. E ninguém nunca fez mal aos meus filhos, né? Dois rapazes, hoje formados na universidade lá na Inglaterra, e uma moça. Então ninguém nunca tocou neles, eles são muito abençoados e cresceram nos braços dessas crianças, que todo mundo falava que era bicho, que tem que matar. Então assim, aquele que você mais perdoa, aquele que você mais ama, é aquele que vai mais te amar. Não é assim? A mãe com aquele filho ovelha negra problemático, todo mundo reclama, mas por que você ama tanto esse menino, chora tanto por ele, ora tanto por ele, só te dá trabalho e tudo. Mas aquela ovelha negra vai se transformar no apóstolo Paulo um dia, viu? Persevera. Porque o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, lembrem disso. E Deus falou, derrubou ele do cavalo e falou que ele se tornaria, né, um propagador dos ensinamentos de Jesus. E um seguidor do caminho, que depois vieram se chamar, né, cristãos. Então, meus queridos, eu quero te encorajar aqui agora, porque com 20 anos eu tive um acidente de moto e Deus me salvou da morte ali. Foi por Deus mesmo, que eu estava sem capacete, voei, arrastei 12 metros e tudo, e alguém ainda quis me dar um tiro na cabeça porque achou que eu tinha atropelado o sobrinho dele e matado, o cara só desmaiou. Então, para mim não duvidar que eu ia morrer naquele dia, um anjo falou comigo. E aí Deus começou, através da Bíblia, a falar comigo. Eu comecei a ler a Bíblia, todo machucado, só o rosto que não. E aí um amigo me convidou para esse curso que um americano chamado Larry Coy, um doutor, um evangelista, ia dar um manual verde desse tamanho assim, ia dar um curso para cristãos de várias religiões e tudo mais. Como eu era daquela igreja, né, romana, falei, não tem problema não, se eles não me rejeitarem, eu vou lá. Aí eu levei a minha noiva, né, e fomos lá. No 6º dia, no sábado, no dia 7 de fevereiro, ele perguntou: se você quer ter um encontro com Deus, quer que Deus se revele a você, levante uma das suas mãos. Eu levantei só até aqui, fiquei com vergonha. Mas eu queria muito, eu recebi muito aquela semana os ensinamentos dele, os princípios dele, de restituir a quem você defraudou, roubou, fez qualquer coisa, odiou, perdoar e tal mais. Muitos princípios bíblicos, eu estava querendo já sair correndo e executar tudo, pôr em prática tudo que eu aprendi. E aí no domingo eu fui convidado para ir na igreja onde o ex-jogador de futebol João Leite iria dar um testemunho. Tinha um americano pregando, um texano. Só que eu cheguei lá, eu não vi o ex-goleiro do Atlético, o João Leite, dando testemunho, que ele era um evangelista na igreja Batista Central. E ali tinha um texano pregando e ele fez um apelo. Aí meu amigo falou assim: ó, você tomou uma decisão ontem, agora você tem que tomar ela publicamente, então vai lá na frente. E isso foi no dia 8 de fevereiro de 1981, já faz um tempinho, né, gente? Talvez você que está me ouvindo nem tinha nascido. Pois é, eu nasci de novo no dia 7 de fevereiro de 1981. E no dia 8 eu dei o meu testemunho publicamente, e 3 meses depois de passar por um discipulado, eu me batizei e realmente sepultei de vez o velho homem. E Deus me pediu as minhas propriedades, os meus imóveis, o meu carro do ano, a minha moto importada da Holanda, as minhas 3 namoradas, a noiva, uma delas. Tudo isso aí. E eu tive que pedir perdão para as moças por tê-las defraudado. Eu não tive sexo com nenhuma delas, tá, gente? Bem claro, eu tinha um temor de Deus nisso aí, por causa da religião e temor de Deus. Então, mas já estava quase impossível de segurar a barra.